E realmente a vista cansada é uma alteração visual. A tal presbiopia é uma alteração visual que nós desenvolvemos depois dos 40 anos, ou próximo dos 40. E nada mais é do que parte do amadurecimento do olho. Então, quando nós chegamos próximo dos 40 anos, o nosso olho passa por uma transformação. E até então, nosso aparelho do olho funciona super bem. Então, nós temos um aparato dentro do olho que trabalha para fazer o que nós chamamos de foco, né? Então, ele, principalmente para perto. Então, dentro do olho, nós temos uma estrutura que ela vai se modificando diariamente, né? E essa elasticidade, principalmente dessa estrutura chamada cristalino, é o que faz com que nós possamos enxergar muito bem de longe e bem de perto. E quando vamos chegando nesses 38, 39, 40, quando a gente entra, nós perdemos essa elasticidade e esse aparato para de funcionar tão bem. E com isso nós paramos de enxergar para perto. Então aí começa a tal dificuldade de enxergar para perto e a gente começa a afastar o braço cada vez mais, até que ele acaba, a gente perde, dá vontade de comprar um pau de servo para ver se a gente consegue ver, mas não consegue. Eu acho curioso. Ou então, né, a gente vê muitas pessoas tentando enxergar, ampliando a letra do celular, aumentando as coisas, tirando print, fotos para poder ampliar e enxergar. E essas alterações realmente nada mais mostram que estamos entrando realmente nos 40. Então, soprou a velhinha. Soprou a velhinha do dentro, meu amigo. Exatamente. A gente começa realmente a ter essas dificuldades. Então, entendi. Por isso que, né, de bastidor aqui, tava conversando uma vez com a doutora e um paciente falou, eu tenho dificuldade de esticar o braço. Ela falou, estica o braço aí. Aí ele esticou, ela falou, você tá com 42. Ele, ué, como é que você sabe? Dava pra medir pela distância. É brincadeira, tá, gente? Mas acertou, esse dia você acertou. Mas faz parte realmente. Eu costumo dizer que a gente dá pra saber se a pessoa tem mais de 40 anos justamente pela distância do braço que vai esticando. Dá aquela fechadinha no olho, né? E do braço esticando literal. Né? É um método compensatório mesmo, mas verdadeiramente ele acaba. Né? E especialmente em letras muito miúdas, isso acaba ficando cada vez mais difícil. Então é fácil de entender, a partir dos 40, como essa elasticidade se reduz e essa perda da elasticidade é gradativa, a dificuldade vai piorando. Gradativamente, começa geralmente com os 40 e vai até mais ou menos os 60 anos de idade. Então, a cada ano e meio, o nosso grau, por isso que o nosso grau se altera cada ano e meio. O de perto, principalmente, né? Então, seu paciente vai lá hoje, né? Fez um óculos, está com 45 anos. Pode ser que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, já esteja diferente. Ano e meio, é literal, né? Juro que não é praga, mas é assim mesmo. Depois de um tempo... Exatamente. Nós começamos com óculos que estava maravilhoso, faz aniversário, uns dias depois acorda de novo, tendo que esticar o braço e realmente é um indicativo de que está na hora de fazer a troca do grau novamente. Ou seja, bom presente para quem tem acima de 40 até 60 é um óculos. Todo ano. Não, brincadeira. Veja bem, nem todo mundo vê assim. E ela é a presbiopia, né? Ou seja, essa modificação que aí é do corpo, né? Sim. Ela é inevitável ou ela é evitável? É inevitável, um processo de envelhecimento. Eu não gosto da palavra envelhecimento, eu falo amadurecimento. Porque estamos chegando bem próximo desse grupo. E é do nosso organismo mesmo, é fisiológico. Nós perdemos essa capacidade do nosso zoom. E assim acontece. E ela é a mesma coisa que miopia ou hipermetropia? Não, são graus diferentes, né? A miopia e a hipermetropia e o astigmatismo são graus que nós podemos ter em qualquer idade, né? A presbiopia nada mais é do que essa perda desse zoom, é bem isso. E essa necessidade de compensação com o esticar dos braços e, enfim, Ele também não é a catarata, né? Que a catarata dá nesse mesmo... nessa mesma estrutura, mas não é... Não é a catarata. Não. Presbiopia é uma alteração visual. E a catarata é uma alteração na estrutura, uma turvação da estrutura, bem diferente. Teremos um episódio para falar sobre isso também. Bom, aqui tem uma pergunta da Solange,
que fala o seguinte: quais são os primeiros sinais da presbiopia e quais que as pessoas geralmente notam? Bom, é justamente isso. Hoje em dia tem se visto cada vez mais próximo dos 40 anos, mas em especial pacientes que têm hipermetropia, eles tendem a ter uma antecipação, ou geralmente cumprem bonitinho a partir dos 40 essa dificuldade de enxergar para perto. Então, as primeiras dificuldades realmente é de começar a ver, eu falei, gente, ontem eu estava lendo aqui maravilhosamente bem, agora parece que eu tenho que tentar achar o lugar para enxergar, sabe? Então, a gente inconscientemente começa a tentar afastar. Opa, aqui eu enxergo. Aí a gente começa cada vez mais a afastar o braço. Então, o que nós sentimos verdadeiramente é uma dificuldade de enxergar letras pequenas e necessidade do esticar do braço.